e que seja isso atendido a cada um de nós, né? Que o Senhor mude nosso coração, que nessa manhã o poder de Deus atue poderosamente em nossa vida e nos mostre cada vez mais o caminho do Senhor, para que a gente possa seguir em felicidade diante dele. Nós queremos parabenizar a igreja pelo trabalho do Impacto Esperança, os livros aí distribuídos, a mensagem muito especial, esperança além da crise, e com certeza essa mensagem está chegando ao coração das pessoas, e nossa esperança é que eles realmente ouçam e aprendam daquilo que Deus tem para eles, tá? Então, parabéns aí à igreja pela iniciativa, teve no sábado, teve aí no dia de finados, a nossa iniciativa para atender as pessoas que estão precisando mais do que nunca de esperança, que Deus continue trabalhando. Estamos agora bem pertinho do reencontro, ok? Então, você, que vem à igreja sempre, que está vindo à igreja, e olha para os bancos da igreja e sente falta de alguém, comece a orar por ele. E quando for, no final do mês, vai ter o dia do reencontro, você liga para essa pessoa e convida para ele voltar para a igreja, Está faltando, eu olho aqui e sinto falta de um monte dos meninos, Sinto saudade aqui de um monte de gente que não tem muito tempo estava aqui. Estava junto com a gente nessa batalha, nessa lida aí para chegar no reino dos céus, e que hoje não está mais junto com a gente. Então, sentiu saudade? Dê uma ligação, manda aquela mensagenzinha lá no WhatsApp e marque com ele para a gente se encontrar no dia do reencontro, tá bom? Nós vamos, assim, fazer um trabalho de resgate dessas pessoas para que a fé possa se renovar no coração de cada um deles, ok? Então, o nosso próximo passo é o reencontro, e a gente segue aí nesse trabalho a cada dia e agradecido pelo que Deus tem feito por nós. Já começou novembro, Novembro azul, é o mês dos homens se cuidarem, viu, gente? Machaiada, como diz o bom cearense, a machaiada tem que se cuidar, vamos fazer os exames, vamos, no médico. A gente não gosta muito de ir no médico, é ruim no médico, mas a gente vai, viu? Então, começou aí um mês de incentivo muito especial para a gente cuidar da nossa saúde. Então, homens, por favor, aproveite esse momento, esse incentivo, e vamos sim. E esse mês, novembro, é o penúltimo mês do ano, olha. Já está acabando 2021. E 2022 vai continuar, para a gente poder celebrar cada dia o que Deus tem feito em nossa vida. Já foram feitas todas as mudanças e transferências no campo, na Associação Cearense. Isso quer dizer que você vai continuar com o mesmo pastor desse ano, no ano que vem, viu? O pastor já tá eleito. Nós vamos fazer hoje o início da comissão de nomeação, mas o pastor já está eleito para o ano que vem. Pelo menos para o ano que vem nós vamos continuar junto. Ore sempre pelo seu pastor, quem mais precisa de oração é o seu pastor. E vamos trabalhar muito no ano que vem para a igreja do aeroporto voar cada vez mais alto, Está no aeroporto, Petley? Então o aeroporto é para voar, Então vamos trabalhar para voar. Nós temos então esses desafios, e você que não estará na comissão de nomeação, eu peço encarecidamente que você fique em casa, A reunião da comissão de nomeação vai ser hoje às 15 horas, mas eu peço que você fique em oração em casa. Não esqueça não, viu? Fique em casa, mas fique orando por essa comissão, para que as propostas sejam as melhores possíveis, nós possamos dar oportunidade a todos. E se você for chamado para um ministério, não pense em recusar, só se for algo que não possa mesmo. Mas se Deus lhe chamar para um ministério, pense em trabalhar, Pense em fazer o seu melhor na causa do Senhor para esse trabalho. A comissão de hoje é para isso, e eu conto com as suas orações. Para que a gente possa fazer, eu quero convidar a irmã Luísa aqui. A irmã Luísa vai ler o relatório da comissão organizadora, e nós vamos então votar
a comissão de nomeação, para que a gente já possa reunir-se hoje à tarde. Muito bem, irmã Luísa, qual é o nosso relatório da comissão organizadora com a proposta para a comissão de nomeação? Foram propostos 15 nomes: Socorro Ribeiro, Yolanda Siqueira Alves, Ilaneide Siqueira Alves, Seni Pereira, Fátima Machado, Leandra Santos, Maria Luísa Alencar, Joel Moura, José Xavier, Nelly Cherry, Carlos Paulino, Helena Duarte, Bete Damasceno, Pétala de Paulo e Amália. Esses são os nomes, né, propostos. Tem a proposta da secretaria, irmã. E também foi proposto a secretária da comissão de nomeação, Maria Luísa Alencar. E o horário para hoje, às 15 horas. Ok, esses são os nomes para a comissão de nomeação. Os nomes que vão indicar os oficiais para 2022. Há apoio para essa proposta? Há alguma observação em relação à comissão de nomeação? Não havendo, os favoráveis, por favor. Está votado. Hoje às 15 horas. Nós estaremos reunidos. Os 15 nomes estarão aqui na igreja para a reunião. Os demais, onde estiver, vão estar em oração para que dê tudo certo, tá bom? E quando o seu nome for chamado, sinta que é Deus lhe chamando para trabalhar para o Senhor. Muito obrigado, irmã Luísa. Assim teremos hoje nossa comissão de nomeação. Essa manhã é cheia de festa, e eu gostaria de chamar aqui o Rafael Moura, a Sheila Calíope, olha, que vão trazer consigo a Ana Júlia, essas bochechinhas bonitinhas. Muito bem. Nós queremos muito agradecer a família por esse momento muito especial e que vocês nos dão a oportunidade de participar dessa bênção toda especial na vida de vocês. Nós queremos muito que Deus abençoe a Ana Júlia e, através da Ana Júlia, abençoe a vida de toda a família. Nós dizemos que esse momento é um momento muito significativo. Não é só uma cerimônia proforme, mas é uma cerimônia que nos convida a uma reflexão muito especial. Ao fazermos a dedicação de uma criança, na igreja adventista, nós não as batizamos logo quando nascem. Mas nós não podemos deixar de reconhecer que é uma bênção muito grande. Né, Riqueza? Né? E por isso nós fazemos a dedicação. Mas a dedicação de uma criança é um compromisso da gente poder colocar essa criança diante de Deus e dar a ela as oportunidades para que ela aprenda do cuidado e do carinho de Deus na vida dela. Nós, claro, reconhecemos que isso é feito na família, em casa, também e principalmente, e também na igreja. Então, nós hoje estamos nos comprometendo a dar a Ana Júlia oportunidade de ela crescer e se desenvolver, sabendo quem é Deus através dos ensinos na família e também nos ensinos da igreja. E é por isso que nós, claro, queremos abrir à família esse nosso desejo de que a Ana Júlia esteja sempre pertinho da gente. A Bíblia diz que filhos vêm como bênção. A Bíblia chega a dizer que eles são como flechas na aljava, que era onde carregavam as flechas, na aljava do valente. Os filhos são realmente oportunidade da gente mudar o mundo. Os filhos são oportunidade da gente construir uma história diferente e, de certa maneira, até melhor do que a gente teve. E isso nós queremos fazer na vida deles para que eles cresçam, se desenvolvam e aproveitem o melhor da vida e, claro, o melhor que nós podemos oferecer para eles é a oportunidade de conhecer a Deus. Por isso, nós como igreja
estamos aqui felizes por esse momento na vida da Ana Júlia. E estamos também alegres, já tem 2 dentinhos, né? Olha, 4 dentinhos, oh maravilha! E estamos aqui felizes por este momento e estamos de portas abertas para que a Ana Júlia e a família possa ser incluída em nossos planos, em nossas orações e possamos assim crescer cada dia mais no conhecimento do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Aqui a igreja reconhece a bênção que Deus lhes dá e agradece por esse momento todo especial que nós temos hoje para a dedicação da Ana Júlia. Dada essa consideração sobre este momento da dedicação, eu gostaria de convidar toda a família, se é que cabe todo mundo aqui na frente, né? Mas eu gostaria de convidar toda a família para vir à frente, para que nós possamos oficializar a dedicação da Ana Júlia nesse momento para a alegria da igreja, de Deus que deu a Ana Júlia e que vai continuar cuidando dela cada dia e dando-nos mais e mais alegrias para que nós possamos assim aproveitar o que Deus tem para a nossa vida. Tem mais gente? Ela também vem, né? Isso, fique não. Ela está tímida. Esta é a família que nós agradecemos também a presença aqui. E tenho certeza, desde que a Ana Júlia nasceu, é uma alegria para todo mundo, né? Eu estou aqui há pouco tempo perto da Ana Júlia e já estou com vontade de morder essas bochechas, viu? Imagino quem já teve mais oportunidade. Nós estamos, vocês viram hoje que na hora da historinha tinha pouca criança. Então a gente precisa da Ana Júlia, precisa dos outros meninos que estão vindo por aí, viu? Né? E de quem mais quiser, a gente está recrutando os meninos para esse momento, viu? Cuide, né? Cuida. Olha aí, ó, estiloso. Muito bom. Então, hoje nós agradecemos muito a presença de cada um e, claro, agradecemos de forma especial pela Ana Júlia e por tudo que Deus tem dado. Nós vamos nos ajoelhar aqui à frente, você pode ficar assentado e nós vamos orar, dedicando e agradecendo ao mesmo tempo a Deus pela Ana Júlia em nossa vida. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome, porque em sua bondade nos concede o dom da vida através de cada criança que nasce nesse mundo. E aqui, Senhor, a nossa gratidão é em especial pela Ana Júlia. Ela é presente de Deus a esta família que hoje separa do seu tempo para estar diante da tua presença na sua casa e agradecer pela bênção que a Ana Júlia representa. Vem, Senhor, abençoar a família, de forma especial aos pais, para que possam ter sabedoria para educar esta menina com tudo aquilo que for necessário para que ela seja boa cidadã, seja uma pessoa fiel e possa seguir andando em seus caminhos. Pedimos a sua bênção também sobre a Ana Júlia, que os seus santos anjos a abençoem e a protejam. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. E amém. Aí. Na pessoa do Joel, o ancião dessa igreja, estamos aqui apresentando Ana Júlia para toda a igreja. E nossa alegria é que ela cresça em nosso meio e se desenvolva aprendendo a amar a Deus em todas as coisas que ela fizer. Amém. Agora, Deus parabéns, gente. Deus abençoe, viu? Deus esteja com vocês. Parabéns mesmo pela Ana Júlia, pela família e que Deus continue dirigindo. E a casa do Senhor está de portas abertas.
Dia muito especial, nada melhor do que começar o mês adorando ao Senhor e agradecendo pelas bênçãos que Ele tem nos dado. E agora, eu gostaria de refletir com você, na palavra de Deus, sobre qual é nossa condição diante do Senhor. Como estamos vivendo diante da presença de um Deus que cuida e protege cada um de nós. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia e gostaria de acompanhar a leitura, o pessoal vai projetar aqui o texto bíblico, e se você precisar, pode levantar a mão que alguém vai levar uma Bíblia para você, tá? Pode levantar a mão, falar com quem está perto de você, que o pessoal vai procurar uma Bíblia para que você possa acompanhar também a leitura. Nós vamos ler hoje o Evangelho de João, no capítulo 6, do verso 66 ao 69. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 66 ao 69. Aqui já está projetado, se você está procurando aí na sua Bíblia, está no Evangelho de João, no capítulo 6, do verso 66 ao 69, o texto que nós vamos acompanhar nessa manhã para a nossa meditação. Encontraram? Vamos orar mais uma vez? Oremos. Querido Deus e amado Pai, louvado seja o Teu nome, que nos dá a oportunidade de estar em Sua casa e na Sua casa estudar a Sua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração, anima, Senhor, a nossa fé e dá-nos entender os Teus planos para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Assim diz o texto: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Essa história acontece num momento muito singular do ministério de Jesus Cristo. A Bíblia geralmente retrata, e na grande maioria das vezes, a Bíblia retrata os momentos do ministério de Cristo, quando ele sai às ruas, sai para as cidades, ou até na praia, onde ele prega por algumas vezes, e uma grande multidão segue Jesus. Mas essa é uma das poucas vezes que a Bíblia vai descrever que as pessoas estavam abandonando Jesus. As pessoas estavam se retirando da presença de Jesus Cristo. Essas pessoas não eram pessoas que estavam ali por algum tempo. Eram pessoas que já seguiam Jesus há muito tempo. Elas estavam procurando aprender cada vez mais sobre o que Jesus tinha para ensiná-las. Contudo, a uma certa altura do ministério de Cristo, e diante de algumas coisas que Jesus ensinou, essas pessoas decidiram abandonar a Jesus Cristo. O que levaria alguém a abandonar a Jesus Cristo? Eles já haviam descoberto quem era Jesus, eles já haviam seguido Jesus, eles já haviam aprendido com Jesus, eles já haviam sido influenciados pela vida de Jesus. Por que agora estavam abandonando Jesus? A Bíblia começa dizendo que, em vista disso, o texto que nós lemos no verso 66 diz assim: em vista disso, muitos dos discípulos deixaram de seguir a Jesus, ou o abandonaram. A Bíblia diz que antes do
verso 66, tem alguma coisa que é o motivo pelo qual eles estavam abandonando a Jesus. E eu disse, eu tenho que descobrir por que esse povo abandonou Jesus. Por que eles não queriam mais seguir a Jesus? E eu li o que está antes, o capítulo 6. Sabe o que tem antes no capítulo 6? Se você olhar aí antes um pouquinho do verso 66, tem aí Jesus pregando que Ele é o pão da vida. Ué, essas pessoas não queriam seguir a Jesus porque Ele estava dizendo para elas que Ele era o pão da vida? Geralmente é o contrário, né? Quando eu descubro que o pão da vida eu quero é seguir. Mas essas pessoas, à vista da pregação de Jesus, do que ele havia falado, e ele estava falando que ele era o pão da vida, essas pessoas decidiram não seguir mais a Jesus Cristo. Houve entre eles, entre essas pessoas que estavam seguindo Jesus, alguns que começaram a murmurar, a falar de um monte, reclamar de um monte de coisa, e Jesus, interessantemente, responde mais uma vez afirmando que ele é o pão da vida. E essas pessoas chegam à conclusão, então, que não vão mais seguir o Senhor Jesus Cristo. O que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, quando ele diz assim, eu sou o pão da vida? Quando Jesus Cristo está anunciando que ele é o pão da vida, ele não está falando de qualquer pão. A tradução que nos vem no Evangelho de João é algo muito especial, porque ao olhar o Evangelho de João, você não pode olhar para o Evangelho de João sem compreender qual é o objetivo de João quando ele escreveu o Evangelho. João, ele escreve um Evangelho voltado para todas as pessoas, de maneira especial para os judeus, os que já conheciam a Deus. Ele escreve para esses, para os próprios irmãos dele, mas de uma maneira geral para todo mundo. Mas o João escreve o Evangelho com o objetivo de mostrar para aquelas pessoas que Jesus Cristo não era apenas um homem. João, na sua descrição no Evangelho, ele vai falar, fazendo as pessoas pensarem em Jesus Cristo como Deus. O Evangelho de João é uma carta de anúncio de que aquele menino que nasceu na manjedoura, ele não é um menino qualquer, ele é Deus que nasceu entre nós. Por isso João começa o seu evangelho, a sua carta, dizendo assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos nele a glória do próprio Deus. Por quê? Porque ele é Deus. João anuncia Jesus Cristo como sendo Deus. E quando ele escreve o relato e Jesus está dizendo para aquelas pessoas assim: eu sou o pão da vida, a palavra usada é a palavra que descreve o pão que Deus deu no deserto para o povo. Não é o anúncio de um pão feito em casa, é o anúncio de um pão que Deus proveu, um pão que vem do céu. E é por isso que aquelas pessoas veem a mensagem de Jesus e dizem assim: é duro. Chega um momento que eles dizem assim: o que o Senhor está pregando é muito duro. Por quê? Porque ali estava havendo um divisor entre a crença daquelas pessoas. Seguir Jesus e ouvir as suas palestras era muito bom. Ele ensinava sobre coisas muito boas para a vida de todas as pessoas. Mas agora ele estava dizendo que aquele que estava ensinando essas coisas não era simplesmente um professor. Ele estava dizendo assim: esse que está com vocês é o pão da vida, é o pão que vem do céu, ele é Deus.
e para aquelas pessoas aceitarem que Jesus é Deus era algo muito difícil. Por isso a Bíblia diz: muito dos discípulos abandonaram a Jesus, porque eles não conseguiam aceitar que Jesus é Deus. Hoje, se a gente para um pouco e pensa, até hoje os judeus aguardam o Messias. Imagine, se até hoje, com toda a história que nós temos, com o nosso calendário, com tudo que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e ao marco que ele foi na nossa história, existe gente que ainda aguarda o Messias. Imagine para as pessoas daquela época, um judeu tradicional, apegado aos princípios da lei e às orientações da Torá, ver entre eles um homem que se diz Deus. Era muito difícil. E por isso, as pessoas que ali estavam, olhavam Jesus e diziam: é muito difícil acreditar que esse homem, que está entre a gente, que vive entre nós, que anda conosco, que fala com a gente, é Deus. Muito difícil. E por isso eles abandonaram o Senhor Jesus Cristo. Para seguir ao Senhor Jesus Cristo, para seguir a Deus, nós precisamos acreditar que Jesus Cristo, que veio à terra, que nasceu como menino na manjedoura, que viveu entre nós e que morreu na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia e subindo ao céu, Ele é Deus. Não podemos ter nenhuma sombra de dúvida desse fato. Não podemos ter nenhuma dúvida nesse quesito. Jesus Cristo é Deus. E porque Ele é Deus, porque Ele ocupou esse lugar se tornando homem, Ele então ocupa o lugar de meu Salvador e Salvador da sua vida também. Crer que Jesus Cristo é Deus é um princípio fundamental para aqueles que dedicam sua vida ao Senhor. Ao falar sobre anticristo, sobre tempo de tribulação, é dito que nesse tempo se deve avaliar muito bem as pessoas. E principalmente no que se diz respeito à fé, é importante que aquele que pregue que Jesus Cristo é Deus. Não há possibilidade de crença, de fé, sem que assumamos aquilo que as pessoas naquele dia não puderam fazer: assumir que Jesus Cristo, nosso Salvador, é Deus e sempre será para todos sempre. Amém. O Senhor é Deus. Jesus Cristo ocupou este lugar que é só dele, se tornou homem, mas nunca deixou de ser Deus. O anúncio que ele fez para aquelas pessoas é o mesmo para nós hoje. Jesus Cristo é o pão da vida, é a água da vida, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Ele é o Verbo, Ele é aquele por quem tudo que se foi feito se fez, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Senhor, aquele que vive ao nosso lado, mas que nunca deixou de ser Deus, e assim o é, no mais estrito conceito da palavra Deus. Jesus Cristo é Deus. Diante das pessoas que o abandonavam, Jesus Cristo olha agora para os 12 apóstolos, para os 12 discípulos. A Bíblia diz assim: ele chamou os 12. Chamou os 12 e perguntou para eles assim: será que vocês também querem me abandonar?
será que vocês também vão se retirar? Essa era uma possibilidade. Nenhum dos seguidores de Jesus Cristo está obrigado a segui-lo e segui-lo para sempre. Ah, pastor, por que algumas pessoas desistem da fé? Por que algumas pessoas abandonam a fé? Ele é livre. Ele tem essa liberdade. Jesus Cristo sempre nos deu esta liberdade. Lá desde o Antigo Testamento, lembra? Quando há um chamado para o povo de Israel, ele diz assim: olha, eu coloco diante de você o quê? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Você faz o quê? Escolhe. Escolhe o que você quer para a sua vida. Escolhe o que você vai seguir. Escolhe aquilo que você vai fazer. E Jesus estava colocando a mesma coisa diante dos 12 apóstolos. O que vocês vão fazer? Vocês também vão deixar de me seguir? E naquele dia, usado pelo Espírito Santo, Pedro responde. Pedro diz assim, com outra pergunta, Pedro responde: para quem iremos nós? Pedro estava seguindo a Jesus, já havia errado, já havia acertado, iria continuar acertando e errando. Mas naquele momento Pedro olha para Jesus diante de sua pergunta se ele queria ir embora e não seguir mais a Jesus. Pedro olha e diz assim: para quem eu vou? Quem eu vou procurar? O que eu vou fazer se não for seguir o Senhor? A pergunta de Pedro é algo muito significativo para a nossa história. A conclusão de que nós somos livres é muito importante para a consciência cristã que nós temos. Muito importante. Ah, eu posso deixar de seguir esses caminhos, deixar de vir à igreja, deixar de obedecer a Deus. Eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida? Posso. Deus tem tido paciência com tanta gente aí. Posso. Eu sou livre, Deus me dá essa liberdade. Foi Deus quem me deu. Mas quando eu analiso desde o ponto de vista o que é melhor para a minha vida, cabe a pergunta que Pedro fez: para quem eu vou? Quem que eu vou procurar? Quando a gente tem uma necessidade na vida, geralmente a gente procura quem pode ajudar a gente, quem pode resolver o problema que a gente tem na vida. E é tão bom quando a gente encontra aquele que pode resolver o nosso problema. No caso das coisas da existência humana, da nossa condição de vida e principalmente da nossa relação com o futuro, o que será da nossa vida, a nossa solução, pelo que eu entendi, está em Jesus Cristo. E quando me perguntam, né, você gostaria de desistir? Eu digo: e para onde é que eu vou? O que eu vou fazer se não for seguir aquilo que Deus tem para a minha vida? Se alguém tiver um caminho melhor, pode me mostrar. Mas até hoje o que eu achei de melhor foi seguir a Deus. Foi seguir o que Deus tem para a minha vida. Pedro chegou à mesma conclusão. Olharam para ele assim: Pedro, você vai deixar de seguir a Jesus? Ele disse: e se eu deixar de seguir a Jesus, eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Ou a quem eu vou seguir se eu deixar de seguir a Jesus Cristo? Essa conclusão, ou essa pergunta, só pode ser formulada por alguém que entende o real papel que Deus tem na vida da gente. O que Ele faz na sua vida? Você tem alguma opção que seja semelhante a Deus em sua vida?
Há alguma opção que possa lhe dar o que Deus lhe dá? Olhando para as coisas no mundo, né? A gente corre, luta, batalha, mas a gente sempre carece da bênção e do cuidado de Deus. E a Bíblia diz assim, até a força que você tem, ou a sabedoria que você tem, foi Deus quem deu. E o que eu vou fazer se eu não seguir a Deus? O Senhor é o nosso caminho. Pedro ainda acrescenta algo mais. Ele diz, não vou olhar só para essa vida. Ele diz assim, quem é que tem as palavras da vida eterna para nós? Quem tem? Se nós olharmos, algumas pessoas podem nos ajudar muito nessa vida. Algumas pessoas podem nos ajudar, né, com dinheiro, dando uma força para a vida da gente. Quando eu estava fazendo teologia, eu teve um semestre que eu saí para vender livro, e vendendo livro eu tinha que ganhar o dinheiro para voltar para o colégio. Mas eu não vendi muito livro, e faltou dinheiro. E eu voltei para a casa dos meus pais e disse, vou esperar, quando eu conseguir mais dinheiro, então eu volto a estudar. E eu fiquei na casa dos meus pais por alguns dias. Já estava dando o dia de começar as aulas, os amigos ligando, alguns dizendo que já estavam chegando no colégio, né, que era na Bahia, e os meus pais moram no Espírito Santo. Mas naquela angústia eu estava sem dinheiro, e eu dizia para os amigos, eu não vou voltar porque eu não tenho dinheiro para pagar o curso. Em determinado momento, um amigo lá do colégio ligou e disse, André, você não vai voltar? Eu digo, não vou voltar porque não faltou dinheiro. E ele disse assim, mas se alguém quisesse pagar para você, você voltava? Eu digo, voltava na hora. O difícil é achar quem queira pagar para mim. E ele disse assim, deixa eu falar aqui com um amigo meu. E ele falou com um amigo. E o amigo disse, olha André, você vai lá no colégio, paga tudo que você puder, e o que você não puder, deixa que eu pago. E aí eu fui no colégio, fiz os acertos que eu podia, não era muita coisa, mas ele foi e pagou o restante. Eu voltei e continuei estudando. Só sou pastor do aeroporto hoje, porque alguém ajudou a pagar a faculdade de teologia. Alguém fez por mim o que eu não poderia fazer. Diante de nós está algo que nós não podemos pagar. É como se Deus perguntasse assim, você quer ter a vida eterna? Deixa eu ver aqui, só para fazer uma pesquisa básica. Quantos aqui gostariam de viver a vida eterna conforme Deus promete? Ué? Graças a Deus. Agora, se perguntar para mim assim, André, você pode pagar para ir viver essa vida eterna? Eu vou dizer não. Você vai para a vida eterna? Eu digo, não posso pagar. Não dá. Aí eu vou perguntar para você assim, e se alguém pagar para você ir? Você vai? Vai? Foi justamente o que Jesus veio a essa terra fazer. Ele disse assim, o André não vai poder pagar. Não tem como o André pagar por essa vida eterna. Mas o André está dizendo que quer ir para a vida eterna. E eu vou pagar por ele. E ele pagou pelo André, pelo Joel, pelo Petri, pela Raquel, pagou pelo Elvis, ele pagou por todos nós. E ele, na verdade, é o único caminho para quem quer desfrutar de uma vida e vida eterna. Pastor, mas esse negócio aí de seguir a Deus é muito difícil. É difícil demais, a gente tem que largar um monte de coisa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É um problema do tamanho do mundo. O problema do tamanho do mundo era você poder se salvar. Aí era um problema do tamanho do mundo. E Deus já resolveu. Agora, deixar de fazer algumas coisas comparado a tudo que Deus fez por você é
bem pequenininho se a gente olhar realmente o tamanho das coisas que aconteceram. Deus está diante de nós. Jesus Cristo hoje está dando-nos a oportunidade, mais uma vez, de respondermos a Ele o que Ele perguntou para os discípulos. Diante das dificuldades, diante dos problemas que você tem que enfrentar por causa da sua fé, você vai me abandonar? Você vai deixar de me seguir? Cabe a você responder o que Jesus quer saber. Acho que já até contei para vocês, eu tenho convivido virtualmente com uma ovelhinha minha muito especial. Eu tenho convivido com uma jovem chamada Milena. E a Milena começou a estudar a Bíblia. E ela, a primeira vez que eu entrei em contato com a Milena estava precisando de uma declaração para dizer que ela não podia fazer a prova do concurso no sábado. E eu disse: pastor ganha bem para isso, eu ajudo na hora, não tem problema. E uma amiga dela, que é da igreja do Montese, que me procurou para pedir ajuda pela Milena. E quando eu ouvi, eu disse assim: tá bom, me diga só de qual igreja que a Milena é, que eu vou fazer a carta e mando para a Milena. Aí a amiga disse assim: pastor, mas a Milena ainda não é batizada. Eu disse: e por que Milena quer declaração para não fazer prova no sábado, não fazer concurso no sábado, se ela ainda não é batizada? Ela faz lá o concurso dela, depois ela se batiza, e aí ela segue fiel. Sabe o que a amiga me disse? A amiga disse assim: pastor, a Milena já aprendeu o que está na Bíblia, e ela não quer desobedecer o que está na Bíblia. Aí a amiga me mandou um áudio da Milena, para eu entender o drama que a Milena estava vivendo. A Milena mandou um áudio chorando e dizendo: por favor, me ajude. Eu não posso fazer a prova no sábado, mas gostaria de fazer o concurso para poder ter esse emprego. Mas eu não vou fazer no sábado. E eu disse: vou conhecer essa Milena. Me mandaram o contato da Milena e eu fiz contato com a Milena. A Milena aprendeu sobre a palavra de Deus num curso de doutorado. Imagine, num doutorado a pessoa se descobre estudando a palavra de Deus. E a palavra de Deus era tão importante para a Milena que ela pedia à amiga para parar os trabalhos do doutorado para poder estudar a Bíblia com ela. E a amiga dizia: mas amiga, nós temos tanta coisa para entregar. Ela disse: não, primeiro a palavra, depois o estudo. E fizeram. E a Milena começou a aprender. E aprendeu e foi colocando em prática. E ela descobriu que tinha que deixar de comer um monte de coisa. E ela disse: não vou comer mais. E não come. Na casa dela, os outros comem, mas ela não come. A Milena tomou uma decisão muito séria em relação ao namoro dela. Ela já vivia conjugalmente com seu namorado. Ela chamou o namorado e disse: agora nós só vamos voltar a viver conjugalmente depois de casado. Por quê? Porque ela aprendeu na Bíblia que o caminho era obedecer a Deus. Ah, é difícil? É. Ah, tem suas dificuldades? Tem. Mas é para Deus. Não é para o pastor, não é para o irmão, não é para o marido, não é para o filho, né? Que esses todos faz raiva de vez em quando. Mas é para Deus. Eu vou
medir essas coisas quando é para Deus. E a Milena fez. E eu disse assim, mas Milena, a Gislene, a amiga que estava me apresentando, a Milena, e eu disse, Gislene, então vamos lá na igreja que a Milena frequenta, eu batizo a Milena e eu já dou a carta para ela. Aí ela disse, só se o senhor for lá em Israel. Eu disse, mas por que Israel? Ela disse, a Milena está trabalhando lá em Israel. Aí eu digo, mas que danada a menina com doutorado, com trabalho internacional, e com esse negócio de guardar as coisas da Bíblia, de obedecer Bíblia? Aí a Gislene disse, o senhor não sabe quem é a Milena, pastor. O senhor não sabe como a Milena ama as coisas de Deus. Eu disse, não é qualquer um. Aí eu falando com a Milena esses dias, ela disse, pastor, eu fui escolhida para ser parte da mesa de um mestrado. Agora eu vou julgar os alunos. Eu vou ajudar a julgar. Vou ser da banca lá, para julgar os trabalhos dos alunos. Aí ela disse que foi olhar a data da banca, a banca era no sábado. Aí ela disse, não vou. Eu disse, mas Milena, tu não é nem batizada ainda, Milena. Olha o pastor tentando a ovelha. Aí ela disse assim, não, mas está na Bíblia, é para mim. E eu vou seguir. Aí eu disse, Milena, e o que você faz aí? Ela disse, pastor, eu trabalho, ela tem lá o trabalho dela. E ela disse, e toda semana a gente reúne um grupo de pessoas que quer estudar a Bíblia. Como assim? Em Israel você reúne um grupo de pessoas que quer estudar a Bíblia? Ela disse, toda semana a gente reúne. Ela mandou a foto, umas 20 pessoas, da Índia, do Cazaquistão, de um monte de país diferente que estão lá, todos eles reunidos para estudar a Bíblia, uma vez por semana. Ela disse, pastor, já tem 5 que estão guardando até o sábado, pastor. Pronto, agora deu. Nem é batizado ainda e já está ensinando os outros. E a Milena vem no final de novembro para o Brasil. No final de novembro a Milena vem, pela graça de Deus, para ser batizada. E para fazer o concurso dela, né? E eu fico olhando assim a vida da Milena e pensando. A Milena deve pensar igual Pedro, né? Quando ela olha assim as coisas difíceis, é sábado, eita, não vou. Ela diz assim, mas se eu largar Deus, para onde é que eu vou? Se eu não seguir Deus, se eu não seguir o Senhor Jesus Cristo, para onde é que eu vou? Não tem opção. Essa é uma grande verdade na vida da gente. A gente pode escolher até não seguir a Deus. Mas que outro caminho a gente escolheria? Que outro caminho eu iria seguir se não fosse Deus? É melhor? Será que é mais inteligente mesmo eu seguir outro caminho que não o caminho que Deus tem me chamado para seguir? Hoje, eu gostaria de convidar você a uma reflexão muito especial. O que você tem feito com o Deus que cuida da sua vida? Como você tem vivido diante dele? A sua resposta tem sido de seguir ao Senhor ou de deixar de segui-lo? Ou você que já seguiu por tanto tempo, será que está se sentindo meio cansado? Será que está se sentindo meio desanimado de seguir ao Senhor? Lembre-se, quem é que você está seguindo? Você não está seguindo homens, você não está seguindo uma doutrina, você está seguindo Deus. Um Deus que te amou tanto, que te colocou de frente para a vida eterna e oferece a você a melhor oportunidade da sua vida, a oportunidade de obedecer o que aquele que sabe todas as coisas já preparou para que você viva.
Hoje eu tenho um convite para você. Um convite para você animar o seu coração e seguir a Deus na certeza de que Ele é o melhor que tem para você escolher para seguir em todos os dias de sua vida. Por mais que você tenha estudado, por mais que você tenha aprendido, por mais que você tenha adquirido coisas nessa vida, Deus continua sendo o melhor para a vida de cada um de nós. E hoje, eu me sinto na obrigação de fazer um convite muito especial. Talvez você veio aqui na igreja hoje, e sei que quando você vem aqui, quando eu venho aqui, a gente vem pensando em Deus. Talvez você veio aqui hoje pensando em tomar uma decisão ao lado de Deus. Talvez você não fez isso ainda publicamente. Talvez você ainda não deu esse passo tão importante na sua vida para dizer: eu quero seguir a Deus. E eu gostaria de convidar você a tomar essa decisão hoje. Porque nós estamos diante de um Deus que se revela como sendo o pão da vida, como sendo água da vida, como sendo o Senhor da nossa vida e tendo o melhor caminho para cada um de nós. Existe alguém entre nós nessa manhã que vem sentindo o poder de Deus e o poder da sua palavra agindo em seu coração, convidando você a segui-lo, e gostaria de dizer que hoje tomar esse compromisso de seguir a Deus e andar nos caminhos do Senhor, como são os melhores para a sua vida. Tem alguém entre nós hoje aqui que quer dizer isso para o Senhor nessa manhã? Muito bem, minha amiga, louvado seja Deus, que Deus abençoe essa sua decisão. Mais alguém que veio hoje com esse desejo de tomar uma decisão, de seguir ao Senhor? Eu queria que você levantasse sua mão aí e me dissesse que o Senhor tem tocado o seu coração. Louvado seja Deus, filho, que Deus lhe ajude nessa caminhada. Não precisa ficar tímido. Essa é uma decisão das mais sábias que você pode fazer na vida. Hoje eu estou perguntando a quem você vai seguir. Você vai seguir a Deus? Ou você vai dar outros rumos para a sua vida? Nós estamos vendo a decisão das pessoas que querem seguir ao Senhor. Louvado seja Deus. Mas hoje também é dia da gente renovar nosso compromisso com o Senhor. Porque eu sei, por experiência própria, que tem dia que a gente está cansado dessa vida. Tem dia que a gente não entende as coisas direito, e mesmo sabendo que é Deus, a gente fica meio chateado, meio cansado, e às vezes fica desanimado de seguir esse caminho. Para você que está seguindo esse caminho de Deus, eu gostaria de perguntar: você hoje gostaria de renovar esse compromisso de seguir ao Senhor Jesus como pão da vida, como o Senhor da sua vida, para que você possa continuar seguindo até a vida eterna? Quantos gostariam de renovar esse compromisso? Louvado seja Deus. Que o Senhor possa estar sempre ao seu lado, que Ele possa lhe guiar neste caminho. E enquanto você escuta essa canção que vai ser cantada agora, eu queria que você falasse com Deus, que você perguntasse a Ele o que você precisa saber, ou que você respondesse a Ele, porque Ele está te convidando agora para seguir os seus caminhos, para não deixar de segui-lo e para continuar com Ele até o dia que Ele vai lhe conceder a vida eterna. Que o seu poder se manifeste nas palavras da canção, cheguem ao seu coração e possam renovar a sua fé diante desse nosso Deus maravilhoso que está a cada dia nos convidando a seguir.
Quero estar ao pé da cruz, de cruz do monte, corre paz, amor e luz. Donde está a fonte? Sim, na cruz, sim, na cruz, só terei a glória. Esta cruz ao céu conduz, que feliz vitória. Junto à cruz, ardendo em fé, sem temor, vigio, pois ao lar paterno irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sim, na cruz, só terei a glória. Esta cruz ao céu conduz, que feliz vitória. Só terei a glória. Esta cruz ao céu conduz, que feliz vitória. Feliz vitória. Amém, Senhor. Que hoje seja um dia marcante na minha e na sua vida, onde nós enxergamos o papel de Jesus Cristo e de Deus na nossa vida e não abandonamos por nada, mas seguimos sempre o Senhor, porque Ele é quem tem as palavras de vida eterna para cada um de nós. Yolanda, você quer trazer essas duas amigas aqui pertinho de mim para eu já abraçá-las? Tem mais alguém que quer vir junto com elas? Olha a bênção. Muito bem, minha amiga. Ei, dia especial, hein? Ei, tu já é de casa. Bênção. Ô, minha amiga, obrigado pelo privilégio, né? Da adoração, por esse momento especial. Pronto. Olha, que alegria, viu? Adorarmos juntos e podermos exaltar o nome do Senhor.
A sua graça e sua misericórdia se revelam nesses momentos, quando Deus toca o nosso coração e age na nossa vida. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome por sua bondade, seu amor, que se revelam a nós cada dia, Pai. Obrigado por teu grande amor em se revelar, em se fazer presente na vida de cada um de nós. O Senhor é Deus grande e poderoso que rege o universo, mas que se revela a nós com uma propriedade tão grande, cuidando de nossa vida e nos mostrando que o Senhor tem os melhores caminhos para a vida de cada um de nós. Toma nossa vida em tuas mãos. Abençoa, Senhor, cada decisão tomada nesta manhã. Se esta é a primeira vez que estamos tomando essa decisão, que o Senhor nos ajude e nos fortaleça em cada passo. E se estamos, Senhor, tomando a decisão de nos reanimar diante da sua presença, que o Senhor aproveite este momento e nos conduza em um momento muito especial de dedicação e de compromisso diante da tua causa. Mas que na nossa vida esteja claro que o Senhor é Deus, que está acima de todas as coisas e que não pode ser comparado com nada nessa vida. Que as nossas decisões sejam tomadas diante da presença do Senhor e possam nos acompanhar com a sua força e com a ajuda do Divino Espírito Santo em cada dia de nossa vida. Dá-nos sua bênção e sua proteção. Aceita o nosso culto de adoração e a nossa decisão, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.